Abre tua Bíblia comigo em Jó capítulo 42. Jó 42, é exatamente o capítulo anterior ao primeiro livro de Salmos, primeiro capítulo de Salmos. Então é bem no meio da Bíblia mesmo. Jó 42, Jó capítulo 42, verso 10, a Bíblia diz o seguinte: depois, eu estou lendo na NVI, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Na versão Ara, e na maioria das versões diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E eu quero declarar profeticamente sobre a tua vida que 2023 será o ano que Deus vai mudar a sua sorte. E quando eu declaro profeticamente isso, eu e você precisamos entender, até para que a gente possa tomar posse com consciência, como é que funciona o mudar a sorte de Deus. Toda vez que Deus fala de mudar a sorte na Bíblia, ele carrega consigo dupla honra, ele carrega consigo o dobro. É a matemática de Deus, ele muda a nossa sorte com dupla honra. Amém? Amém? Então eu profetizo sobre a tua vida que 2023 o Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, vai mudar a sua sorte, e ao mudar a sua sorte vai lhe conceder dupla honra. No lugar da sua vergonha, o Senhor vai mudar a sua sorte e vai lhe conceder dupla honra em 2023. Você crê nisso? Dá um amém bem forte aí. Agora, irmãos, a gente precisa entender o caminho disso. Jó é um personagem que todo mundo conhece, e o conhece por ser uma história diferenciada, para a gente não usar outro termo. A Bíblia começa contando a vida de Jó o seguinte: Jó no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus se orgulha de Jó. Deus se orgulha de Jó. Deus dá um testemunho poderoso sobre Jó. Jó, você viu, ele fala até para o diabo isso: você viu meu servo Jó, fiel e íntegro, correto comigo, um homem que busca a Deus. E a Bíblia diz que ninguém era como Jó, tanto financeiramente falando, como em prosperidade, quanto também em busca e temor do Senhor. E como o livro de Jó é um tratado à soberania de Deus, que comprova que Deus é soberano, e Ele toma as decisões segundo pelo fato de ser soberano, segundo a sua santa vontade. E quando Deus faz, é justo. Não interessa o que eu acho, o que você acha, é justo. Quando Deus faz, é correto. Não interessa o que você acha, o que eu acho, é correto, é justo, é sério. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, e dentro da sua soberania ele dá essa permissibilidade. E a Bíblia diz que Jó perde absolutamente tudo. A Bíblia diz que Jó perde a saúde. A Bíblia diz que Jó fica deformado ao ponto dos seus amigos não o reconhecerem. A Bíblia diz que ele perdeu todas as suas propriedades, todos os seus bens, tudo que tinha. A Bíblia diz que ele perdeu os seus filhos numa tragédia. E a Bíblia diz que ele era casado com uma louca. Está tudo isso na Bíblia. E aí a Bíblia começa a contar uma conversa que ele teve com 3 de seus amigos, e um quarto aparece depois, que não o reconhece, quando chegam, vê a deformidade dele, ficam quietos por dias por causa disso. E a Bíblia começa a contar essa conversa deles. A gente gosta de usar a expressão, e é uma expressão bíblica, paciência de Jó, mas meu irmão, essa paciência talvez tenha sido espiritual, porque a Bíblia diz que Jó murmura. E conversando com os amigos dele também, né, com aqueles amigos, se você quer uma definição do que é amigo da onça, é os amigos de Jó. Amigo de Jó tem muito.
na vida, a gente encontra muito amigos de Jó que se encaixam em nossas vidas, são aqueles que, ao ver-nos passar por problemas, por dificuldades, por situações adversas, eles vêm, colocam o dedo na nossa cara e dizem que a culpa é nossa. Às vezes a culpa é nossa, é verdade. A vida é cheia de causa e consequência, isso é bíblico, que a gente planta, a gente colhe. Mais tragédias e coisas ruins acontecem com homens e mulheres de Deus também. Nenhum homem, nenhuma mulher de Deus está livre ou está imune de passar por dificuldades, por problemas, ou por situações adversas, ou perder um ente querido e por aí vai. Todos passam por sofrimento, e Paulo descreve que o sofrimento é um professor. Paulo descreve que passar por problemas é uma aula, é um ensino. Provações, deserto, vale, o que você quiser chamar, é um ensino que Deus nos ensina, que Deus nos capacita. Então faz parte da vida passar por isso. E aí chegam os amigos de Jó e diz assim para a gente: você está passando por isso que você está em pecado. Os amigos de Jó são aqueles que chegam e põem defeito na igreja, em tudo. Ah, você viu como é que está mais vazio? Ah, você viu que o louvor não é daquele jeito? São os amigos de Jó. São espiritualmente malignos para minar a sua fé. E a gente acaba tendo um relacionamento com eles, porque vamos conversar, que a gente só se torna decepcionado. A decepção só acontece com o que a gente não espera. É ou não é, irmãos? Então os amigos de Jó talvez achou que eles iam trazer um conforto, um consolo, mas eles se sentem decepcionados por Jó. Bom, mas eu quero chamar a sua atenção para algo. A Bíblia diz que até o capítulo 38, Jó murmurou. Até o capítulo 38, Jó debateu com seus amigos. No capítulo 38, Deus entra na conversa, e durante o capítulo 38, 39, 40, 41, Deus fala com Jó, e Deus fala com seus amigos. Deus coloca o pingo nos is. Deus resolve aquele debate. Mas Ele não mudou a sorte de Jó com aquele debate. Ele não mudou a sorte de Jó com aquela conversa, porque a nossa murmuração não muda a nossa situação. O nosso debate não muda a nossa situação, não muda a nossa sorte. O nosso choro não muda. A nossa reclamação não muda. Você pode ver, Jó começa a conhecer Deus, Deus se revela a Jó, e isso é maravilhoso, isso é extraordinário, isso é um tema para a gente conversar outro momento. Mas a situação de Jó só muda, como a gente acabou de ler, quando Jó, no verso 10, se dispõe a orar pelos seus amigos. O que mudou a situação de Jó não foi a sua murmuração. Aliás, murmuração na Bíblia só trava a pessoa mais tempo no deserto. Reclamação na Bíblia só trava a pessoa mais tempo na aflição. O que mudou a sorte de Jó é a partir do capítulo 42. Algumas atitudes de Jó que eu quero compartilhar com você bem rapidamente. Primeiro, no verso 2, Jó dá uma declaração poderosa. Ele fala: eu sei que tudo podes. Ele fala para Deus: eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Fé. Jó dá uma declaração de fé. Eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor está acima de todas as coisas. Eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu me rendo a Ti, eu adoro a Ti, e sei que nada que o Senhor planeja, ou nada que o Senhor venha a construir, planejar, pode ser frustrado. A primeira coisa que eu preciso entender, e o que muda a minha sorte, não é a minha reclamação, não é a minha murmuração, não é o meu choro. O que muda a minha sorte é a minha fé. Vocês estão entendendo ou não? Jó murmurou muito tempo, Jó discutiu muito tempo, Jó debateu muito tempo, mas Deus só se moveu na direção dele para mudar a sorte dele quando ele começa dizendo: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Segunda coisa que eu vejo no verso 3 ao verso 5 do capítulo 42, a Bíblia aponta que Jó começa a descrever relacionamento com Deus. Depois você pode estudar
com mais profundidade. Ele fala do diálogo, da conversa, da intimidade que ele vai desenvolvendo com Deus. Isso é maravilhoso. Como eu disse, até o capítulo 38, Jó reclamou. No capítulo 30, Jó tentou mostrar que era justo. Jó tentou dizer: eu não pequei, eu não errei, e era verdade, até porque Deus tinha testemunhado isso sobre Jó. Jó falou isso, aquilo, outro. De repente Deus aparece, e Deus começa a dar uma lambada em Jó, e Deus dá uma lambada nos amigos de Jó, e Deus começa a colocar as coisas no lugar. E Jó vem no capítulo 42 e fala de intimidade, fala de relacionamento, fala no verso 3, verso 4 e verso 5, que teve um relacionamento com Deus. Segunda coisa que eu quero que você entenda, para que a sua sorte seja mudada: o que muda a nossa sorte é relacionamento íntimo com Deus. Ao ponto no verso 5 de Jó dizer: antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu sei quem de fato o Senhor é, agora eu tenho revelação de quem o Senhor é, agora eu tenho intimidade contigo. Vocês estão entendendo, irmãos? A segunda coisa que muda a nossa sorte é relacionamento com Deus. Mas é relacionamento íntimo. O que faz, e a gente vê isso nos dois textos que Jesus fez a pesca maravilhosa, o que faz a pesca maravilhosa acontecer é estar nas águas profundas. O raso não gera milagres. Se você continuar com a tua vida espiritual no raso, não vai haver milagres. Mas se você levar a sua vida espiritual para onde as águas são mais fundas, aonde há profundidade, aonde você fica totalmente imerso, como diz lá no capítulo de Ezequiel, que diz que as águas levavam, já era um rio que não podia te atravessar a não ser por nado. E quando ele sai daquele rio, onde o rio passava gerava vida. Se você levar a sua vida para ter essa intimidade com Deus, a sua sorte será mudada. Terceira coisa que eu vejo no verso 6, depois que você tem essa intimidade, Jó vem e diz assim: ele reconhece que ele é pó. Porque quando a gente conhece Deus na intimidade, a gente vê o quão ruim nós somos. Se você está se achando muito, irmão, você está precisando ter mais intimidade com Deus. Se você está se achando cara, há uma certa possibilidade, probabilidade de você estar com o seu coração cheio de soberba. E coração cheio de soberba é porta para o pecado, e o pecado gera morte. Agora, quando nós estamos perto de Deus, quando a gente começa a conhecer a Deus, e a gente vê isso na Bíblia do começo ao fim, quando a gente está perto de Deus, a gente vai aprendendo, a gente vai se absolvendo, a gente vai recebendo, a gente vai vendo tanto que a gente não vale nada. Isaías, eu já falei isso, vou repetir. Isaías, ele começa o capítulo 1 no seu livro dizendo uma palavra assim poderosa, né? Brava, um profeta bravo, como todos esses profetas bravos. Ele diz assim: olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se não quiser, a espada vai comer. Está lá no capítulo 1, verso 19, verso 20. Aí no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no sublime trono. Isaías tem aquela revelação sobrenatural que só João teve depois. Ele viu o trono na sua plenitude. E o que Isaías faz? O grande homem de Deus, o grande profeta: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio do povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei na sua formosura. A Sunamita, do texto de Eclesiastes, ela começa o capítulo 1 dizendo, toda romântica: beije-me com os beijos de tua boca, porque os seus beijos são melhores do que o vinho. Aí a Bíblia diz no mesmo capítulo 1 que ela é levada para as recâmaras do rei, ela é levada para ter intimidade com o rei. E ali é uma simbologia da igreja com Jesus, intimidade com o rei. Depois que ela tem intimidade, ela diz assim: olha, eu sou toda queimada de sol, não olhe para mim que eu estou toda queimada de sol. Sabe o que isso quer dizer? Eu estou com o meu corpo à mostra. E mulheres naquela época não ficavam com o corpo à mostra. Mulher, para ficar com o corpo à mostra naquela época, até do jeito que nós vivemos hoje,
tinha alguma coisa errada, não era de boa família e etc. E ela fala: olha aqui, eu estou toda com o meu corpo à mostra. Ela teve intimidade com o rei, ela teve proximidade com o rei, ela teve profundidade com o rei, e ela viu nela defeitos. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira coisa que eu vejo que Jó fez foi reconhecer que ele não era nada sem Deus. Ele reconheceu a total dependência dele de Deus. Ele diz assim: eu sou pó, eu me arrependo, eu vou até a cinza, eu jogo cinza na minha cabeça e falo: eu não presto, eu preciso de ti. Meu querido, se você quer a mudança da tua sorte, se aproxime de Deus, sabendo que você não é nada diante dele, que você precisa dele. Declare a sua total dependência dele, e você vai ver ele mudar a sua sorte. Enquanto você achar que você consegue mudar a sua sorte, esqueça. Mas a hora que você chegar diante de Deus e dizer: Deus, mude a minha sorte, o papo passa a ser com ele. Quem está me entendendo, diga amém forte aí. E no verso 10, a Bíblia diz que ele orou pelos seus amigos. Aqueles amigos bacanas, que tentaram mostrar para ele que ele não valia, né? Que ele estava errado, que ele estava em pecado, que ele... Uma coisa é Deus falar para você que você não vale nada, outra coisa é as pessoas. Não, pessoas eu não aceito, eu aceito Deus. Quem te define é Deus. As pessoas não te definem, a sua situação não te define, o teu passado não te define. Vou dizer de novo: a situação que você está vivendo hoje não define quem você é. Pessoas não definem quem você é, e vou além, nem você define quem você é. Deus define quem você é. A definição que você é, quem você é Deus que dá. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Por isso, veja bem o que eu vou dizer agora, por isso que tudo, a gente tem que estudar Jó, o texto todo, porque é uma sequência, não tem intervalos, não é como Reis que tem intervalos de uma passagem para outra. Não, Jó é uma sequência, é um filme que é passado numa cena só, e começa Deus definindo Jó, homem íntegro. Começa Deus definindo Jó. Você viu? Eu tenho orgulho de Jó, eu aposto em Jó, eu creio que Jó, eu declaro que Jó é meu homem de Deus. Quem definiu Jó foi Deus. Não foi a doença que ele estava, não foi a perda que ele teve, não foi a desonra que ele passou, não foi perder o dinheiro, não foi perder as suas conquistas, não foi passar o sofrimento que passou, não foi o casamento tumultuado que ele teve. Quem definiu Jó foi Deus. Quem te define é Deus. Não é a pessoa, não é a situação, não é o que você está vivendo, ela não te define. Mas veja, Jó ora pelos seus amigos. Duas coisas: oração, vida de oração. Vida de oração muda a sorte, a vida de oração muda a sorte. Se você soubesse o poder que há na tua oração, você não parava de orar. E ele ora pelos amigos. A bênção não era só para ele, a bênção era para os amigos. Entenda, irmãos, Deus nunca nos abençoa apenas para nós usarmos em nós mesmos. Não é assim que Deus faz. Deus nos abençoa para que seja uma bênção em nossas vidas, e uma bênção através de nossas vidas em outras vidas. Não é à toa que o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e semelhante a esse, Jesus que disse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. A bênção que vem a ti mesmo deve alcançar o teu próximo. Já orou pelos seus amigos, irmão? Está na hora de você mudar o jeito de você orar. Se Tiago diz lá em capítulo 4, verso 3, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, e ele dá a definição do que é pedir mal: esbanjar nos vossos próprios prazeres. Está na hora de mudar o jeito de orar. Começa a orar: Deus me abençoa para que eu possa abençoar outros. Deus faz um milagre para eu ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer, e assim alcançar outros que precisam do teu milagre também, Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando ou não?
Quando Jó começou a orar pelos amigos dele, a sorte mudou, a murmuração não mudou, o achar que era justo não mudou, a sorte mudou quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, eu vou falar bem rápido, uns 5 minutos que me restam. Qual foi a mudança que aconteceu em Jó? Porque eu quero declarar isso na tua vida. Eu realmente quero que você saia daqui dizendo: Deus vai mudar a minha sorte em 2023. Eu serei uma testemunha do que o meu Deus é o Deus que muda a sorte. Você crê nisso? Levanta sua mão e diz: eu serei em 2023 um símbolo, um exemplo que Deus muda a sorte. Olha o que aconteceu, o resumo do que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que todos os conhecidos e amigos vieram consolar. A Bíblia diz que esses amigos trouxeram prata e presentes. Até aí tudo bem, um bom amigo leva presente, visita, etc. Mas a Bíblia diz que cada um deles trouxe um anel de ouro, reconhecendo a autoridade que havia sobre Jó. Jó achou que ele tinha perdido a autoridade, porque perdeu o dinheiro, porque perdeu a sua posição, porque aconteceu uma tragédia na sua vida. Deus vai lá e diz assim: cada um de vocês leve um anel de ouro para ele, para que ele saiba que eu reconheço a autoridade dele na terra. Não é que Jesus faz com o filho pródigo? Põe um anel no dedo dele. Um anel quer dizer realeza, meu irmão. Você não é você é filho de Deus. Segundo Paulo, pelo poder da adoção, Jesus te fez filho de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? A segunda coisa que a Bíblia diz, que Deus deu naturalmente o dobro do que Jó tinha perdido. Naturalmente Ele deu o dobro. A segunda coisa que Deus fez na vida de Jó foi isso. A Bíblia diz que Deus deu o dobro. Tudo que ele perdeu, não é que ele restituiu. A restituição que Deus dá sempre é em dupla honra. Diga comigo: a restituição de Deus é de dupla honra. Terceiro, a Bíblia diz que Deus restituiu os filhos de Jó. Sabe, irmão, se você perdeu a sua família, Deus vai restituir a sua família em 2023. Você pode até não ter perdido o seu filho ou sua filha numa morte natural, mas perdeu numa morte espiritual. Deus vai restituir a espiritualidade do seu filho, da sua filha, do seu ente querido. Deus vai restituir a sua família em dupla honra. E o detalhe que o autor de Jó usa é que as suas filhas eram as mulheres mais belas da terra, que não havia mulheres tão belas como as filhas de Jó. Veja como Deus restitui em detalhes. Jó estava deformado, ninguém estava reconhecendo ele. Deus vai lá: vou dar uma surpresa para Jó, vou restituir o que ele perdeu na família. Mas as filhas dele, os frutos deles, vão representar a minha beleza, vão representar a minha majestade. É o que a Bíblia fala: os seus filhos serão colunas no santuário do Deus vivo, serão colunas dos palácios. E a Bíblia diz que Deus concede longevidade a Jó. No verso 16 diz que ele viu seus filhos e a descendência deles até a 4ª geração. Jó foi bisavô. Irmãos, é uma bênção ser bisavô, não é? A minha bisavó faleceu. Quando ela faleceu, ela tinha 4 tataranetos. Tudo pequeno, é verdade. Só o Estevão que ela teve uma certa interação. Mas tem bênção maior do que essa, você ter 4 tataranetos? A maioria de nós não vai chegar lá não, irmãos. Se Jesus não voltar, não queria ser eu a dar essa notícia, mas se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, todos nós iremos partir dessa para melhor.
Para o outro lado não, para melhor. A Bíblia diz que Deus dá longevidade a Jó. Ele não viu apenas a sua, preste atenção, pega aí, ele não viu apenas a sua prosperidade, porque Deus dá dupla honra. A restituição de Deus é em dupla honra. Eu estou cheio do Espírito Santo para falar isso para você. Escuta, escuta, escuta. Deus não deu apenas a prosperidade. Jó não viu apenas a sua prosperidade, ele viu a prosperidade do seu filho, ele viu a prosperidade dos seus netos, ele viu a prosperidade dos seus bisnetos. A dupla honra de Deus vem para que você veja a sua prosperidade, mas você veja a prosperidade dos seus filhos, você veja a prosperidade dos seus netos. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai te dar dupla honra, e você vai ver a prosperidade da sua vida, mas também vai ver a prosperidade da vida dos seus filhos, você vai ver a prosperidade da vida dos seus netos. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.